Olá, amigo internauta, boa tarde, você que está navegando aí pelas redes sociais. Hoje, quarta-feira, a gente sempre traz um empreendedor, um empresário de sucesso aqui do Teresina 275, esse empreendimento da Ingeco que fica no bairro do Adrianópolis. E hoje o convidado é o José Marques, mais conhecido por Dedé. Conheço o Dedé de longa data. E o Dedé é daquelas pessoas que, se você conhecer ele hoje, parece que ele é seu amigo há longo tempo. Né, de tão simpático que é, uma pessoa bastante comunicativa, carismática, e ele reservou um tempo hoje para a gente bater um papo sobre empreendedorismo. Boa tarde, Dedé, obrigado pela sua presença aqui no Teresina 275. Boa tarde, Oshiro, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Dedé, a sua empresa já está há 31 anos no mercado, o Dedé aqui é o proprietário da Raimo da Amazônia. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre a sua organização, né, o que ela fornece para o público aqui em Manaus, e explicasse aqui para o nosso amigo internauta um pouquinho mais sobre a Raimo. Obrigado pela pergunta, Oshiro. A Raimo da Amazônia é uma empresa, conforme aí o Oshiro afirmou, fez 31 anos dia 16 passado, que caiu no sábado. Nós viemos aqui com a missão de fornecer matéria-prima para as gráficas e os jornais da região norte. No primeiro momento, nós viemos com a bandeira da Kodak. Eu vim aqui nomeado ou indicado pela Kodak para fornecer esse mercado que naquela época era tão carente. Porém, nessas três épocas, além de termos ainda, o que faz muito bem para a Raimo da Amazônia, a bandeira Kodak, temos outras empresas que também fornecem matéria-primas ou consumíveis para o mercado de artes gráficas e para jornais. E também, nesses 30 anos, nós crescemos em largo e profundo. E como tudo que cresce não cresce em vão, a Raimo da Amazônia gerou emprego e trouxe também outros produtos para atender ao segmento da região norte. Por exemplo, nós também hoje oferecemos toda a linha de equipamentos e consumíveis para a área de comunicação visual. Se você é um magistrado, é um advogado, temos as linhas de scanners profissional que hoje atende não só a banco, como a grandes empresas, mas também toda a parte da magistratura e dos advogados. Nós temos uma loja de atendimento que também fica na Raimo, ali na Avenida Juricaba, no bairro da Cachoeirinha, de quase 1.000 metros quadrados, onde atende o pequeno, o médio e o grande grupo, ao grande público, atende aos alunos de engenharia, de arquitetura, enfim, e uma variedade imensa de papel para todo e qualquer necessidade. Eu uso até em dizer, Oshiro, que a Raimo da Amazônia, tem até papel para enrolar prego. No Nordeste era comum, lá no meu interior do Rio Grande do Norte, as pessoas comprar papel para enrolar prego. E hoje a gente tem também esse tipo de papel, se alguém, porventura, precisar. Papel, então, para cartão de aniversário, convites, também tudo. Qualquer tipo de papel. Temos. Hoje você encontra em um só lugar mais de 300 tipos de papéis, nas mais variadas cores e gramaturas. Você encontra o papel para imprimir o seu jornal, você encontra o papel para fazer o seu encarte, você encontra o papel para fazer o seu convite para todo e qualquer tipo de evento, você encontra o seu papel para fazer uma arte, um desenho de arquitetura, um desenho de engenharia, você encontra o seu papel para transferir uma imagem para a camisa, que chama-se papel para sublimação, e temos mais outros tipos de papéis. Dedé, a gente hoje vive uma transição, né, do modelo tradicional até de consumir notícias, até no sentido do conhecimento, para o modelo digital, modelo tradicional para o modelo digital. E isso afeta o seu negócio? Como é que você poderia nos dar um parecer do que cresce, do que decresce, quais as oportunidades que existem, principalmente no seu segmento, nesse momento que a gente passa por essa transição? Ok, Oshiro, a pergunta é muito importante, isso é falado nos vários congressos que a gente participa, não só a nível nacional como a nível internacional, mas com o advento da mídia impressa, nós vamos falar que o papel jornal ou papel imprensa, ele realmente teve uma caída significante no mundo. No Brasil, só para você ter uma ideia, Oshiro, em 5 anos reduziu quase 50% o consumo de papel.
Nós tínhamos aí, há 5 anos atrás, um consumo de 500 e poucas mil toneladas. Isso para jornal. Isso para jornal. Vamos depois falar em outros tipos de papéis. E hoje não passa de 250 mil anos o consumo de papel jornal. Mas papel são vários tipos. Nós temos papel... Mas antes de você passar para o outro segmento de papel, outros tipos de papel, acho que é importante a gente pegar a sua opinião. Se o papel para jornal caiu 50% no Brasil, como é que você enxerga essa mídia que no passado, né, ela foi bastante utilizada, né, e hoje, com essa queda, isso representa que, de repente, menos pessoas estão consumindo o jornal? Você falou de cross-mídia. Na tua visão e nos congressos que você participa, né, como é que esse segmento vai sobreviver? Ok. A ANJ, que é a Agência Nacional de Jornais, eles apostam que o papel jornal não vai morrer tão cedo. Mas com o advento da mídia impressa, o que acontece hoje é ter a cross-mídia, ou seja, a mídia cruzada. Você vai ter a informação no papel, enquanto matéria-prima, no papel jornal, no papel de WC, no papel revista, e você também vai ter essa mesma matéria nas mídias eletrônicas. Agora, também existem especialistas que dizem, e tem evidências para isso, que o público brasileiro, eles acreditam mais na palavra escrita no papel do que na palavra escrita na mídia. Então, na minha leitura, é que vai demorar muito você eliminar o uso do papel jornal. Agora, o que realmente vai acontecer é esse cruzamento constante da mídia impressa com a mídia digital. Essa é a minha percepção. Então, existe ainda um tradicionalismo, ainda que é uma crença, que quando você pega o papel, né, o jornal, dá uma sensação de que existe uma credibilidade maior no trâmite da notícia. Essa é a observação do especialista. E se você observar o advento também dos e-book, tem há 3 anos que não cresce no Brasil, continua estável, então não cresceu. E a revista? As revistas também, eu não tenho muito leitura da revista em si, mas a revista ela permanece. Tem uma certa tiragem, não sei precisar, mas tem revistas a nível nacional que tem tiragem semanal. Eu não daria uma informação precisa na demanda de notícia, porque o nosso foco de revista, uma vez que o nosso foco está muito ligado mais à parte de gráficas e de jornais. Ok. E quais são os outros que estão em crescimento? Você disse que tem uns outros que estão em crescimento também, né? Tem. Por incrível que pareça, o papel de imprimir e escrever, ele cresce. O papel A4, quer queira, quer não, ele cresce a mais de 0,5% ao ano no mundo. Outro papel também que cresce, Oshiro, é a parte do papel cartão. Papel cartão. Existe muita tendência das embalagens que antigamente era feita em alumínio, migrar para o papel. Tanto é que teve grandes multinacionais que, em 2013, se instalaram aqui no Polo Industrial de Manaus para fornecer tanto a chapa como o microondulado em cartão para suprir a necessidade das demandas das fábricas que produzem equipamentos no Polo Industrial de Manaus. Então, o papel cartão é um papel que cresce. Então, o papel cartão é aquele que vem dentro da sua televisão, vem dentro daquela caixa, a sua geladeira, a sua bicicleta, o seu relógio. Então, esse mercado também cresce. Tem um outro que tem um nome estranho aí que você me disse também no off aqui. Qual é? É o Tissue, é TISSUE, que é nada mais do que o papel que recebe umidade. É o papel higiênico, é o guardanapo de papel e é a toalha de rosto. Então, esse papel também ele cresce a mais de 3,5% a 4% no mundo. É um papel que, na regra, é feita com fibras longas de eucalipto e realmente hoje tem muita gente focando em segmentos. Para você ter uma ideia, tem uma grande empresa nacional que tem uma operação grande no Paraná, focando basicamente esse papel, que é um papel de fibra longa, que produz a celulose para o papel tixo, ou seja, para o papel higiênico, toalha de rosto e guardanapo, e também essa celulose serve para fazer a fralda geriátrica, que uma vez aumentando a longevidade da população, existe uma tendência, essa demanda de fralda geriátrica ser estimulada, e além disso também tem os tapetes de cachorro também, que é feito também de celulose fibra longa, mais ou menos com recipiente de papel, que também cresce bastante na América Latina. Cresce porque o mercado de pet eu acho que também tem crescido bastante. É por aí, entra meio de garupa. Legal, Dedé. E o mundo do empreendedorismo, qual é o desafio hoje, Dedé? Todo mundo, na realidade, gostaria de ser empreendedor, né? Porque às vezes as pessoas veem só o lado do sucesso, mas o percurso para chegar
nesse momento, né, as pessoas de repente não conseguem visualizar os bastidores. Você como um empreendedor, qual é o desafio do empreendedor hoje, no momento que nós estamos passando no nosso país? Aí tem duas perguntas. Hoje eu entendo que empreender no Brasil não é uma das atividades mais fáceis. Até porque nos últimos 2 anos e meio, 4 anos aí, a parte política eu acho que é um comprometedor para o empreendedor e para os investimentos também. Eu acho que a política tem várias oportunidades de melhoria. E para o ano nós vamos ter eleição. Rogo a Deus para que a gente tenhamos um dado político mais equilibrado, mais definido e mais claro, tanto no mercado externo como interno. Então, empreender no Brasil, ele requer realmente dedicação, ele requer entusiasmo, requer vontade de sempre acertar, que não é fácil, principalmente não é fácil. E para quem está longe dos grandes mercados consumidores, como é o caso do Amazonas, eu até percebo que exige até um pouco mais de dedicação, de entusiasmo. Agora, empreender, eu acho que a vocação de empreender, ela surge de duas maneiras. Primeiro, por necessidade, eu acho que talvez foi o meu caso, até porque eu vim de uma terra que comia quando havia o quê e havendo não trabalhar, essa necessidade da sobrevivência, está o sul inteiro do Nordeste, e aqueles que realmente têm vocação. Mas, voltando à parte da vocação, existe um produto aí que no Brasil é vendido por uma empresa, que é o Empretec, que foca que para você ser um grande empreendedor, você basicamente tem que estar sempre em busca de oportunidade, você tem sempre que saber correr o risco calculado e você tem sempre que fazer de forma muito clara, precisa, honesta e coerente, saber articular a sua rede de contato. Eu entendo que a gente tem um pouco de percepção desse tripé, dessas 3 percepções, e a gente tenta exercer isso no dia a dia. A Raimo da Amazônia é uma empresa que trabalha basicamente com público de mídia, de jornais e também loja de atendimento, mas eu entendo, Chiro, que quando você fala com o seu cliente com coração, quando você tenta sempre oferecer, você oferece sempre o melhor produto acompanhado do melhor atendimento, eu acho que isso fica mais fácil para o mercado observar isso, tá? Eu compreendo que em alguns empreendedores que tentam iniciar isso, talvez falte um pouco dessa percepção de sempre falar com o coração, como diz o meu amigo Ulisses Tapajós, sempre deixar o olho brilhar. E isso eu acho que faz bem para o cliente, faz bem para a empresa, faz bem para a sua equipe. Então, eu acho que é isso. A Raimo tem quantos funcionários hoje? A Raimo hoje, funcionário direto, tem 80 funcionários. 80. Falando um pouquinho, então, de gestão de gente, de pessoas. Quando a gente fala de funcionários, conversando com alguns empresários, eles veem como um adversário. Né? E o líder mesmo, que além de empreendedor é um líder, ele vê as pessoas como seus aliados. Qual é a percepção do Dedé em relação às pessoas que compõem o time da Raimo? É muito claro para mim, Ocheiro. Para mim, a empresa é do tamanho da sua equipe. A empresa é do tamanho dos seus funcionários. Eu faço um esforço danado para nós termos a melhor equipe possível. A nossa equipe, a equipe da Raimo da Amazônia, ela não promete o que não pode fazer. E o que me preocupa também, se o resultado do capital, que é o dinheiro, não for distribuído ou coparticipado entre os seus, é o ouro de tolo, tá? Não adianta eu estar aqui e o meu funcionário está tentando pegar um pão com goiabada, um pão com alguma coisa numa invasão. Então, a minha visão com gente é o seguinte: nós temos que ter um salário justo para o nosso funcionário. Claro, no sistema capitalista você concorre também. Na regra, quem impõe salário é o mercado, é o governo federal com o mínimo, mas a nossa empresa ela tem uma preocupação danada de, dentro da nossa realidade e dentro da nossa capacidade, trabalharmos melhor essa questão da distribuição de renda e dar o melhor ambiente possível para os nossos colaboradores e tentar entender as reais necessidades de cada colaborador. Você não avança com a equipe de mal informado, uma empresa não avança com a equipe de miseráveis, e o empresário, no meu ponto de vista, não é bem sucedido se ele não tentar também compartilhar com os seus funcionários, com o seu município, com o seu estado, o resultado do trabalho, que é justamente o capital. Você tem um processo ali, então, de meritocracia, distribuição de lucros.
Nós não temos ainda uma questão de distribuição de lucro, mas a gente tenta aproveitar o nosso funcionário da melhor forma possível dentro do mérito. Só para você ter ideia, nós temos funcionário que começou com a gente. Tem funcionário com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Hoje nós temos funcionário que era menor aprendiz, ou era office boy, e hoje é sócio da empresa. Então a gente observa muito a questão da meritocracia. Eu acho que a força de trabalho boa é mais fácil você pegar uma pessoa e tentar colocar os valores da empresa e retê-la do que você querer descartar a pessoa ou sempre buscar pessoas para pagar o mínimo. Então, a gente hoje não temos a questão da distribuição de lucro, mas nós já estamos buscando uma empresa de fora, que é uma das melhores empresas de administração do Brasil. Já estamos conversando aí para a gente também avançar nessa parte de fazer a distribuição de lucro com os nossos colaboradores. Dedé, eu sei que você é uma pessoa que lê muito, né? Eu já vi você também, inclusive, em alguns congressos, né, de conhecimento, de gestão. Você tem algum livro de cabeceira ou algum livro que, de repente, você possa indicar, né, até para o nosso amigo empresário ou para os candidatos a empreendedores e empresários, né, algum livro que, de repente, te chame a atenção? Tem, Chiro, eu posso dizer para você que eu gosto muito do Príncipe do Maquiavel, tá? Principalmente do capítulo 16, que fala que muitos dos reis foram educados por uma pessoa muito sábia pelo Minotauro, ou seja, com a parte de homem e com a parte de gente. Então, eu posso dizer que já li o Príncipe algumas vezes. Eu gosto muito, estou lendo agora um pouco da história de Álvaro Maia, que foi também governador do Amazonas. Eu tive o prazer de conhecer a terra dele uns meses atrás. E eu li também, muito tempo, quando a gente trabalhava com produtos Kodak, o Og Mandini, o maior vendedor do mundo. Então, eu gosto realmente de ler os clássicos, eu gosto de Clarice Lispector, eu gosto um pouco do Nietzsche, dos filósofos, eu gosto um pouco de Platão. Então, hoje o que eu estou lendo é um pouco da literatura manauara, mas eu sempre tenho na minha cabeceira aí o livro aí do Maquiavel Príncipe, que ensina bastante para a gente. A gente talvez macule a percepção ou Maquiavel, mas eu acho que é um livro que nos dá grandes ensinamentos. Ok. Falando agora um pouquinho de política e o empresário na política. Qual a sua opinião sobre a participação do empresário? Você acha que já está na hora do empresário surgir uma liderança empresarial realmente que possa dar a sua contribuição, como surgiu o João Dória lá em São Paulo? Eu acho que a gente tem essa grande oportunidade também para o ano que vem, nas próximas eleições. Qual que é a sua opinião, esse momento que nós vivemos e o papel do empresário agora também no processo da política? A minha leitura, Chiro, é que hoje nós temos um apagão de liderança. Saiu a última pesquisa aí, você viu que o Lula continua aí com os 32%, 33% em qualquer cenário. Tá, mas eu acho que o empresário tem que ter essa preocupação com a política, tem que ter um posicionamento sobre a política, apesar de ser um pouco difícil ele se posicionar politicamente, porque a política tem uma lógica, o empresário tem outra lógica e talvez o judiciário tenha outra lógica. Mas eu acho que pelo fato de ter essas lógicas diferentes, nós não podemos nos eximir. Eu lamento profundamente que hoje nós temos um apagão de liderança. Mas eu acho que o Amazonas, sim, tem políticos que têm histórias a nível nacional, tem políticos talvez novos surgindo. Eu entendo que é uma questão da gente escutar todos e tomar uma posição de forma mais clara e mais precisa. E eu estava participando há um mês e meio atrás, que veio aqui o Camarote falar para o Sindicato de Distribuidores de Combustível, e também tivemos uma palestra aqui do ex-ministro do Fernando Henrique Cardoso, há um mês também atrás, e falou isso. Tem um cenário novo, realmente tem aí o pessoal de São Paulo aí que está buscando a presidência. O Dória realmente é um empresário que foi eleito em primeiro turno no estado de São Paulo. Nós temos um militar aí também que quer queira, quer não, segundo especialistas, a gente não pode eliminar aí um militar que está buscando a presidência. Enfim, o que me resta dizer, eu acho que a gente tem que estar atento. A minha formação realmente é um pouco de esquerda, mas hoje no Brasil eu sinto um pouco da questão de uma grande liderança. Eu acho que tem um apagão. Temos um líder ainda, mas eu acho que esse líder se comprometeu um pouco. Eu acho que está na hora da gente rever os nossos líderes políticos. O Dedé, se fosse convidado, aceitaria ou não? Não, Chiro, eu já fui convidado, tá? Já fui convidado para ser político. Eu tenho um pouco de receio por isso, até porque eu tenho uma certa formação que diz que eu tenho a agir de tal maneira como a minha ação, serviço, comunhão universal para todo e qualquer.
A política, ela não é assim. A política é a arte do talvez. Então, eu acho que uma coisa acertada hoje, um talvez amanhã e um não hoje, depois de amanhã, eu não sei se enquadrava muito com a minha forma de ler o mundo, com a minha forma de pensar as relações. Eu não sei, mas eu acho que, claro, eu acho que a política é um negócio bacana, tá? Eu acho que o poder até fascina mais do que o dinheiro, tá? Eu acho que o poder e o dinheiro é como beber água salgada. Quanto mais se bebe, mais sede tem. Então, hoje eu não aceitaria o convite. Agora eu não sei. Eu tive o convite uma vez de um ex-governador que faleceu, falaram até vamos lançar para senador. Mas eu via que também por trás disso existe uma necessidade da gente subsidiar o papel para a campanha. Tinha algum interesse? É provável que sim. A gente sempre se relaciona com um pouco de interesse. Mas hoje eu não aceitaria o convite. Ok. Último assunto, vamos falar um pouquinho de ruptura econômica. A gente sabe que, nós já falamos isso no início, em relação ao seu segmento, mas a gente sabe hoje que a forma de consumir está mudando. Né? Música a gente consumia de um jeito, hoje é de outra forma. Vídeos a gente consumia de uma forma, hoje é de outra. A gente consegue ver uma movimentação também na mudança da gente se locomover, né, através dos carros. Estão vindo aí os carros elétricos, né, as outras formas também, já se fala até em carros voadores, os drones, né, é um protótipo disso, que hoje, de repente, está entrando aí pela área da logística, mas isso não impede que, de repente, no futuro, possa, né, trazer e transportar gente também. Como é que você vê essa ruptura que a gente está tendo numa velocidade muito grande? Isso te assusta? Né? O seu segmento está preparado para isso, o seu negócio? Como é que você consegue visualizar isso, Dedé? Eu acho que o consumo, ele tem um modo, né, de você consumir. Tem as marcas que trabalham muito forte aquele tipo de produto, ela tenta identificar o seu público, mas realmente eu acho que a questão dos carros elétricos é uma realidade. Tá? Mas eu entendo que a relação da pessoa com o consumo, na minha visão, se dá muito numa relação de educação. Tá? Por exemplo, hoje eu sou muito tranquilo na parte que eu consumo. Eu acho que o mais rico não é o que mais tem, mas é o que menos precisa. O que eu lamento profundamente no Brasil é que hoje o exercício da cidadania se dá pelo consumo, que isso não é bacana, tá? Você é conhecido, respeitado pela quantidade de coisa que você pode consumir. Eu acho isso algo que me inquieta um pouco. Mas a ruptura no consumo, eu acho que isso é natural, tá? Eu acho que já tem agora, não sei se você viu na última penúltima revista Piauí, a Pílula de Deus. Já tem os especialistas no Vale do Silício que querem que você viva aí com 100, 150 anos sem ter muito problema. Eu acho que tem muita novidade, Yoshiro, eu não sou um especialista nesse assunto, mas eu acho que a gente tem que ficar atento e nos adequando dentro da forma como a gente percebe e lê o mundo. Ok. Hoje o papo foi aqui com o nosso amigo, colega de longa data, o José Marques, mais conhecido por Dedé. Eu agradeço a tua participação aqui, Dedé, para a gente poder levar um pouquinho mais, né, da sua história, do seu negócio e da forma como o empreendedor pensa. Muito obrigado pela sua presença e desejo muito sucesso aí na sua caminhada. Obrigado, Yoshiro. A Raimundo da Amazônia está sempre à disposição do público manauara, do público nortista. E muitíssimo mais uma vez, obrigado pelo convite e que a chama da esperança permaneça acesa no teu coração. Amém. Na nossa. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Yoshiro.